Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo da América Latina. Em aulas anteriores nós discutimos as perspectivas econômicas e geopolíticas da América Latina. Nós também havíamos discutido o porquê que o continente americano tem essa nomenclatura de América. Nós trouxemos um pouco da história para dentro das aulas de geografia e a gente viu que lá em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à América, ele pensava que havia chegado à Índia. E na realidade ele morreu com esse pensamento. E foi Américo Vespúcio que chegou à América em 1504, exatamente nomeando a América como o Novo Mundo, porque o Velho Mundo ele vai ser constituído pela Ásia, pela Europa e pela África. E em homenagem a Américo Vespúcio, a América foi exatamente nomeada, foi batizada com esse nome em homenagem a esse navegante. Nós vimos também, saindo um pouco da história e vindo um pouco para a geografia, que a América ela vai ser regionalizada em várias perspectivas. E uma das perspectivas é quando a gente leva em consideração o processo de colonização, o processo histórico de ocupação da América, e quando a gente leva em consideração também a cultura, principalmente os idiomas falados. E a gente viu que a América ela vai se dividir, se regionalizar em duas perspectivas. Nós vamos ter a América Latina, pelo qual é o nosso atual objeto de estudo, e nós vamos ter a América anglo-saxônica. A América Latina, nós já havíamos também discutido em aulas anteriores, que assim ela vai ser denominada exatamente pelos idiomas oficiais dos países serem todos de origem latim. E ela foi praticamente, predominantemente explorada por espanhóis e portugueses. Muito embora a gente saiba que tem outros países que explorou, como a França, como a Holanda, mas tudo isso nós já discutimos em aulas anteriores. E o tipo de exploração que nós tivemos, o tipo de colonização que nós tivemos, aliás, foi exatamente uma colonização de exploração, onde os colonizadores chegaram aqui para explorar os nossos recursos naturais e enriquecer suas metrópoles. E dentro dessa perspectiva, pessoal, a gente vai observar que a América Latina ela vai ser constituída por países que vão ter grandes desafios econômicos e grandes desafios sociais. Esses desafios econômicos, esses desafios sociais são exatamente oriundos desse processo histórico de colonização e de exploração, onde nós iremos observar, quando a gente fala da dinâmica econômica da América Latina, que nós vamos ter países ainda predominantemente agroexportadores. Vamos ter países, sim, que passaram por um processo de industrialização tardio. Inclusive, citamos o nosso país, o Brasil, ele que vai ser o grande gigante da América Latina, o grande gigante da América do Sul, mas quando a gente fala de América Latina e a gente fala de processo de industrialização, nós vamos ter que nos lembrar também do México. Mas a gente estuda o Brasil, de forma separada da América Latina pelo fato das dimensões continentais do nosso país. E também nós estudamos o Brasil de forma separada da América Latina, não pelo Brasil não ser um país latino-americano, que nós somos latino-americanos, mas pelo fato também da grande diversidade fisiográfica e da grande diversidade cultural existente no nosso território. E para poder quebrar um pouco do gelo, eu estou aqui com uma blusa, que já que eu vou ficar de pé para que vocês visualizem. Essa blusa ela traz uma arte do Joaquim Torres Garcia, que ele é uruguaio, é um artista uruguaio, onde vocês observaram aí que ele colocou o mapa da América de cabeça para baixo, e onde ele dizia o seguinte: o nosso sul é o norte, porque a gente sabe que nessa perspectiva cartográfica, a questão da divisão do mundo em hemisfério, de se colocar a Europa no centro, foi exatamente uma questão geopolítica para mostrar todo o poderio da Europa, a visão eurocêntrica, como também nós já havíamos discutido em aulas anteriores. Então esse artista
né, o Joaquim Torres Garcia, ele inverteu o mapa da América do Sul, não somente o mapa da América do Sul, perdão, o mapa da América de uma forma geral, deixando a América do Sul no norte, querendo dizer assim, o nosso sul é o norte. Como uma forma de valorizar o nosso território e uma forma de valorizar a nossa cultura e o nosso povo. Ou seja, a América do Sul, que é visualizada ainda hoje de uma forma bastante preconceituosa pelo seu atraso, né, mas que muitas vezes não se discute o motivo desse atraso, né, desse atraso econômico, né, desse atraso social, que simbolizam aí grandes desafios. Mas somos países ricos, né, que nós precisamos, na realidade, saber mudar o direcionamento das políticas públicas inseridas nesses países, né, de uma política econômica que realmente faça com que a economia desses países se dinamizem, né, e façam com que esses países sejam grandes mais do que eles já são, né, porque vão ser países riquíssimos em recursos naturais. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos discutir os aspectos produtivos e que, de antemão, vocês já começaram a observar, como eu disse a vocês que foram colônia de exploração, que esses países vão ter a sua produção pautada, né, nas atividades voltadas para as atividades agroexportadoras, ou seja, a pecuária, a agricultura, as atividades extrativistas, né, o extrativismo mineral, eles vão ter sua grande importância, né, para a economia, para o processo produtivo desses países. Eu vou começar a mostrar aqui no livro de vocês, certo? Que inclusive eu já abri aqui. Aqui a gente observa, né, exatamente uma tecnologia implantada no campo, ou seja, a mecanização do campo, que nós também já havíamos discutido em aula passada, né, que essa mecanização do campo ela acelera o processo produtivo, mas em países de grandes desigualdades sociais vai acarretar também a questão do desemprego estrutural e ocasionar grandes problemas sociais. E aqui ele vai colocar, né, a riqueza da América Latina, né, e essa riqueza ele vai dizer que é exatamente oriunda, certo, da estrutura geológica do nosso território. Então, ele aqui vai repetir o que eu acabei de dizer para vocês, né, que a nossa pauta de exportações, né, as nossas relações comerciais da América Latina com os demais países do mundo, elas vão ter como base exatamente os produtos primários, né, ou seja, produtos agropecuários e minerais. Então, a estrutura geológica da América Latina propicia, certo, a esse subcontinente exatamente sermos ricos na questão de minerais, na questão de minérios. Inclusive, ele vai colocar aqui que a América Latina ela vai ser, certo, ela vai se destacar na perspectiva de extensão territorial, tanto ela vai ser grande no sentido norte e sul, quanto ela também é grande no sentido leste-oeste. E eu trago para vocês, para a gente analisar esses gráficos. E nesses gráficos nós podemos observar a exportação mundial de açúcar, e vocês observam aí no ano de 2017. E olha os países, pessoal. O Brasil, Guatemala, México, Cuba, Colômbia, Argentina e os países latino-americanos de uma forma geral. Aliás, os países que não são latino-americanos, certo? E aqui nós temos a exportação mundial de minério de cobre, né, onde nós vamos destacar aí a produção chilena, certo? Peru, México, Brasil, Argentina e os países que não são latino-americanos. Então a gente pode observar que a exportação mundial do açúcar, nós vimos que o açúcar ele marca um ciclo econômico brasileiro. E a gente vai observar que ele ainda é bastante importante para a economia do Brasil, e assim como o açúcar é bastante importante também para a economia cubana. A gente vai ver aí que Cuba vai ser uma ilha da América Central e nós vamos ainda discutir isso na aula de hoje, certo? Então nós temos aqui, certo, um produto,
né, voltado aqui para a agricultura, né, que é exatamente a cana-de-açúcar, e um produto, né, voltado para a atividade mineradora, né, que é exatamente o cobre. Mas antes da gente entrar nessa discussão da mineração, é importante enfatizarmos, certo, que na América Latina, e agora eu vou mudar um pouco aqui a fonte, né, nós vamos aqui para visualizar o mapa da América Latina. E nós vamos observar, pessoal, como eu já tinha dito a vocês, fazendo a observação daqueles gráficos, que o Chile ele vai ter uma importante produção de cobre, né? A Venezuela ela vai ser riquíssima em petróleo. Cuba, certo, que é uma ilha aqui da América Central, a cana-de-açúcar vai ser importante para a sua economia, muito embora a economia cubana ela venha exatamente se diversificando. Depois eu vou até querer que vocês façam uma pesquisa sobre isso, mas a cana-de-açúcar ainda é um importante produto na pauta de exportação cubana. Certo? Nós vamos ter na Argentina, no Brasil e no Uruguai, certo? A pecuária. Né? E aí nós vamos observar aqui que em vários países da América Latina, né, nós vamos observar que as suas economias vão ter como base exatamente o que eu já havia falado para vocês agora há pouco, né? A agricultura, a pecuária. Quando eu falo da pecuária, né, eu estou falando inclusive da pesca, que a gente vai observar que o Chile, né, Chile e Peru vão se destacar bastante com a questão da pesca. Né, a pesca vai ser uma atividade que vai impulsionar bastante a economia desses dois países. Né, e a gente vai observar também a questão da mineração. A Germânia, esses países são industrializados? São. O Brasil é industrializado. A Argentina é industrializada, o México vai ser industrializado, mas nós vamos observar, como eu disse a vocês, que essa industrialização ela ocorreu de forma tardia. Né? E nós vamos observar que em muitos países da América Latina, né, essa industrialização ela vai ser muito tímida, né? E ela não vai, de certa forma, ter um grande peso na balança comercial, né, desses países. E ainda observando o mapa, vamos falar um pouco aqui do nosso Brasil, né? O Brasil que ele vai se destacar pela produção de soja. Né? Só que a soja ela vai ser produzida não apenas no Brasil. Né? A Argentina também ela se destaca na produção de soja. Né? O Paraguai ele também se destaca na produção de soja. A banana, inclusive nós vamos ter um termo chamado Republiqueta de Bananas, né? Onde depois eu explico para vocês e a gente aprofunda numa próxima aula. Né? Mas a banana vai ser um produto cultivado na América Central. E aqui eu trago um pouco dos países da América Central, certo? Mas também ele vai ser cultivado, a banana vai ser cultivada na Colômbia, né? na Colômbia e no Brasil. E aí a gente vai observar, né, o petróleo, que vai ser o principal produto da pauta exportadora da Venezuela. Inclusive nós vamos entender porque é que hoje a Venezuela atravessa uma grande crise econômica, fazendo com que o Brasil, né, com que a Colômbia receba refugiados venezuelanos, como a gente já havia falado na aula passada. Inclusive, eu até tinha introduzido na aula passada porque é que a Venezuela vivencia uma crise econômica, que essa crise econômica ela foi exatamente agravada por uma crise política. Agora, pessoal, vamos falar um pouco da mineração. O que é importante, inicialmente, a gente ter conhecimento quando a gente fala da mineração? Primeiro, certo, que os minerais metálicos, eles vão ser encontrados, certo, em embasamentos cristalinos. Ou seja, as jazidas de minerais metálicos situam-se predominantemente nas áreas de escudos cristalinos. E os minerais fósseis, né, como é o caso do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, eles vão estar associados a uma estrutura sedimentar. Então é importante que a gente tenha conhecimento, certo? Exatamente da localização dos minérios,
né, e da localização também dos minerais metálicos e dos minerais fósseis, né, para que a gente compreenda melhor exatamente a dinâmica deles. O Brasil, por exemplo, nós vamos ser riquíssimos em minerais metálicos. Muito embora o nosso território seja constituído de 36% de estrutura geológica cristalina e 64% de bacias sedimentares. Só que o Brasil também ele extrai petróleo, né? Inclusive nós temos a Petrobras, né, que é uma empresa de capital misto, né, onde ela vai se destacar exatamente pelas tecnologias, né, e pelas pesquisas no que diz respeito à extração e beneficiamento de petróleo. Então, pessoal, quando a gente fala da atividade mineradora, e aqui eu vou novamente voltar aqui para o livro de vocês, certo? A gente fala de uma atividade que ela vai ser completamente, ela vai ocasionar grandes prejuízos ambientais, ela vai ser completamente, certo, ocasionar desastres ambientais e desgastes também ambientais. Ou seja, ela vai ser uma atividade degradante. E aqui nós temos, que é uma atividade que ela é exercida, né, até mesmo antes dos colonizadores chegarem, mas quando os colonizadores chegaram, né, aos territórios da América Latina, ela foi amplamente, né, exatamente desenvolvida. Tanto que a gente vai observar que alguns países, como vamos usar como exemplo o Brasil vai se pautar por ciclos econômicos, né? Ou seja, a gente inicialmente vai observar o extrativismo vegetal com a extração do pau-brasil, depois a gente passa, né, para a monocultura de cana-de-açúcar e a monocultura de cana-de-açúcar entra em declínio, dando exatamente vez à atividade mineradora. Né? E nós já estudamos isso, né, que em um curto espaço de tempo Portugal conseguiu extrair, né, grande parte do ouro brasileiro. E hoje a atividade mineradora, pessoal, ainda é uma atividade, né, que dinamiza bastante a economia brasileira, mas que também ocasiona, né, grandes prejuízos, como a gente acompanhou recentemente, né, exatamente o desastre ambiental, né, que houve pelo rompimento, né, das barragens em 2 cidades de Minas Gerais, né, que foi exatamente Mariana, né, e a barragem aqui, o rompimento da barragem em Brumadinho. E aí é importante a gente frisar isso, porque, por exemplo, em Santa Quitéria, né, no nosso município, nós temos uma reserva de urânio, né, urânio e fosfato, e que constantemente a gente está escutando aí nos noticiários, principalmente quando se aproximam as campanhas políticas partidárias, né, exatamente que essa jazida ela será explorada. Aí a gente tem que avaliar se vale a pena realmente a gente estar explorando essa jazida, né, de urânio e fosfato, se os impactos ambientais por elas ocasionados, certo, não vão levar, né, a gente ter grandes prejuízos ambientais e também grandes prejuízos sociais. Né? Será que a gente não vai contaminar, né, toda uma cadeia alimentar, como é que vai ser, né, essa exploração se ela realmente vem a ser? Será que é melhor a gente não deixar isso adormecido, né, ou permitir a sua exploração? A gente sabe que hoje quem comanda essas decisões são exatamente as pessoas que detêm o capital, muitas vezes esquecendo, né, do bem-estar das pessoas que moram nas comunidades, né, e nas cidades onde estão localizadas, né, essas grandes jazidas minerais. Aqui no nosso município de Santa Quitéria, nós temos essa jazida de urânio e fosfato, que ela já foi explorada, mas hoje ela se encontra inativa, e nós temos também a exploração, porque o nosso território é riquíssimo na questão do granito. Inclusive, as jazidas de granitos elas estão em operação, né, e também ocasionando, logicamente, né, desgastes ambientais. Ou seja, onde a gente extrai a rocha, onde extrai o granito, fica lá as crateras. Logicamente que essas jazidas, né, elas são monitoradas por órgãos ambientais, tem os licenciamentos, deve ter, né, um relatório de impacto ambiental,
né, e dizendo exatamente como é que eles pretendem recuperar essas áreas, né, que foram exatamente devastadas. Mas tudo isso a gente sempre tem que ter um pouco de conhecimento, né, para poder estar alavancando essas discussões. E não ficar, mesmo vocês estando no 8º ano do ensino fundamental, certo? A gente tem que ter discernimento para saber que nem tudo é dinheiro, ou seja, o dinheiro não vai pagar, né, a salubridade ambiental, né, a questão da salubridade social, né, de territórios. Né, ou seja, se explora aqui em nome do lucro, e aí como é que vai ficar os recursos naturais, né, como é que vai ficar aquele território para a população que ali habita. Né? Então, esses questionamentos eles têm que serem realizados. E aí, para a gente encerrar a aula, né, porque eu vou continuar na próxima aula para não ficar uma aula muito grande, eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Inclusive desse site aqui, Politize, www.politize.com.br, o que aconteceu, né, em Minas Gerais. E aqui nós vamos ter o caso, né, de Brumadinho e Mariana, né, dois acidentes, né, de grandes proporções. O rompimento da barragem de Mariana. A barragem de Mariana é de propriedade da Samarco. Né? A Samarco é uma mineradora brasileira administrada por meio do empreendimento do conjunto da Vale. A Vale, para quem não sabe, ela já foi uma estatal, ela foi privatizada, certo? Naquela onda neoliberal, né, nós privatizamos a Vale, ou seja, a busca do lucro, incansável do lucro, faz com que se ocasione muitas vezes grandes prejuízos ambientais. E aqui ele coloca, né, que houve um rompimento, né, dessa barragem que resultou no volume de 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados em um total de 19 mortes. Ou seja, aqui em Mariana, a gente vai observar, né, que a questão das mortes elas não foram tantas, mas o desastre ambiental ele foi imenso. Né? Então aqui ele coloca, né, que a lama percorreu 663 quilômetros até chegar ao mar, né, passando pelo estado do Espírito Santo. Além disso, a lama atingiu o Rio Doce, que abrange 230 municípios e que tem seu leito como ferramenta de subsistência. Então, ou seja, tem gente que vive, né, exatamente das margens do Rio Doce, da pesca, né, então essas comunidades elas foram completamente destruídas. Né? E aqui ele, inclusive, faz uma perspectiva, né? Ele coloca aqui que, segundo o ambientalista, os efeitos dos rejeitos no mar serão sentidos por no mínimo 100 anos. Então, pessoal, foi um grande desastre ambiental. E aqui ele coloca que depois da tragédia foram retiradas 11 toneladas de peixes mortos, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. Então, a gente viu aqui, né, que Mariana é considerado o maior desastre ambiental da história do país. E o nome da barragem lá, certo, era exatamente a barragem do Fundão. Certo? Então a gente vai observar aqui o rompimento também da barragem de Brumadinho. Né? E em Brumadinho, olha, é uma mineradora, né, multinacional brasileira da Vale também. Ou seja, Germana, por que é que rompe? Professora, por que é que rompe? A ausência de fiscalização, pessoal. Certo? Eles não querem investir. Essas barragens são barragens muito antigas. Né? Em Minas Gerais, vivem constantes ameaças, né? Porque vocês sabem que quando eu falei aqui do ciclo econômico do Brasil, né, todo o processo de mineração brasileira iniciou-se lá em Minas Gerais. Então aqui a gente observa, né, que segundo a Agência Nacional de Mineração, a barragem não apresentava pendências documentais, bem como era considerada inativa. Ou seja, né, não estava recebendo nenhuma carga de rejeitos, mas tinha rejeitos, né, e muitos rejeitos. Né? O volume de dejetos expelidos foi 12 milhões de metros cúbicos. Né? E aqui ele coloca, né, a lama atingiu uma velocidade de 80 km por hora. No momento da tragédia, sirenes de segurança deveriam ter sido tocadas para alertar trabalhadores da Vale e moradores da região. Porém, isso não aconteceu. Aí aqui ele coloca que a lama continha ferro, sílica e água. Né? Atingiu, né, o rio Parauapeba, que acabou por afetar de maneira negativa a qualidade da água. E aqui ele vai colocar, né,
que apesar da lama não ser considerada tóxica pela Vale, né, e alguns órgãos, como a Secretaria de Estado de Saúde, né, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, comunicaram que a água presente no rio apresentava riscos, né? E, pessoal, pasmem, até o final de 2019, cerca de 7 meses depois, foram contabilizadas 241 mortes. Ou seja, Brumadinho, né, muitas pessoas morreram. E 21 pessoas, até o final de agosto de 2019, ainda continuam desaparecidas, né? E até hoje, ninguém foi responsabilizado, né, exatamente por esses 2 grandes acidentes, né, ambientais que vitimaram não somente o meio ambiente, mas que vitimaram toda uma sociedade, tirando inclusive vidas humanas. Então, numa próxima aula, a gente continua a discussão. Tchau e até mais.